Bom dia, queridos alunos. Primeiramente, queria desejar a todos uma boa saúde, né? Nesse momento de dificuldade que estamos passando. Para não perder o foco nas nossas aulas, estou passando para vocês, né, a continuidade da nossa matéria. Nós lá da FADLeste estamos empenhados para que vocês não percam, né, esse semestre letivo, para que não haja nenhum prejuízo para o conhecimento de vocês. E nós vamos dar continuidade à nossa matéria falando sobre sentença, tá? Então é importante dizer, relativo à matéria sentença, que o Estado ele vige dentro do poder jurisdicional o princípio da inércia. Então o Estado ele fica guardando a utilização por aqueles que necessitarem do chamado princípio da demanda, ou seja, as pessoas devem procurar o Estado para a resolução dos seus conflitos. E a partir do momento que há a propositura da ação, né, que aí neste caso vai passar a ser obrigatório pelo Estado a prolação de uma sentença. A grande questão que acontece quando se fala em sentença, porque a sentença ela pode se dar de duas formas distintas, que tanto é a sentença de cunho terminativa quanto a sentença definitiva. Qual que é a grande distinção que nós podemos ter entre a sentença terminativa e a sentença definitiva? Na verdade, toda vez que nós temos um processo, nós trabalhamos com inúmeros princípios. Dentre esses princípios, nós temos aí o chamado princípio do impulso oficial, em que o juiz, né, terá aí o comando do processo para determinar, né, que ele tem o seu segmento, para que as suas fases vão se desenvolver. Mas a grande questão é que às partes também competem os seus ônus processuais, os seus deveres, como por exemplo, a juntada de documentos indispensáveis para o regular andamento do feito, a necessidade de pagamento de custas para a realização de diligências, quando o autor propõe a sua inicial, né, a petição inicial, e for necessário a determinação de emenda à petição inicial, o autor tem que cumprir essa obrigação de emendar a petição inicial. Então existem inúmeras situações que podem levar ao fim do processo sem que o juiz conheça da causa, conheça efetivamente a demanda apresentada, conheça efetivamente os fatos apresentados. E isso pode se levar a uma sentença terminativa, ou seja, haverá o julgamento do processo, contudo esse processo não terá o seu mérito conhecido. Isso se chama sentença terminativa. A sentença terminativa, a gente tem isso disciplinado lá no artigo 485 do Código de Processo Civil, o atual CPC, e ela traz, né, que o juiz não resolverá o mérito quando. Aí nós temos várias situações lá dispostas no artigo 485 até o inciso 10, como por exemplo, uma das mais simples, homologar a desistência da ação, ou seja, quando o autor ele não demonstra mais interesse no prosseguimento do feito, pede a desistência e o juiz irá julgar o processo por desistência, sem conhecer o mérito. Nós poderemos ter também casos um pouco mais complexos, como por exemplo, a falta de interesse processual ou ilegitimidade de partes. A gente sabe que quando alguém propõe uma ação judicial, ela tem que ser parte legítima naquele processo. O direito que ela busca tem que ser seu, ou existem situações em que a lei permite que alguém em nome próprio busque direito de terceiros. Isso é muito comum, por exemplo, podemos citar como exemplo o caso de sindicatos, né, que representam sua categoria. Então, quando for verificado aí a ilegitimidade, também haverá um vício no processo em que não haverá possibilidade do julgamento de mérito da causa. A grande questão aí que podemos dizer em relação à sentença terminativa é porque a sentença terminativa ela não faz coisa julgada. Né? O que seria essa coisa julgada? A coisa julgada seria exatamente a imutabilidade da decisão judicial. Em contrapartida, nós temos as sentenças definitivas. O que seria a sentença definitiva? Seria exatamente
a sentença em que há o conhecimento do mérito. O juiz julga procedente, julga improcedente, né? Também existem os casos de homologação, né? De acordo, por exemplo, de reconhecimento de procedência do pedido, mas neste caso o juiz vai dizer o direito, ele vai dizer quem tem ou não aí o direito dentro daquilo que foi apresentado no processo. Tá? A grande questão da sentença definitiva, ela que tem o condão da coisa julgada, ela que vai ter, né, essa definitividade, ok? Qual que é a função então da sentença? A função da sentença é exatamente trazer, né, ao jurisdicionado o conhecimento, né, exatamente o julgamento, a decisão daquilo que foi apresentado. Então o Estado tem a obrigação de dizer o direito. Claro, como eu disse, existem situações que por uma impossibilidade processual, como ocorre no vício, né, nos casos do artigo 485, em que não será possível o conhecimento do mérito. Mas fora essas questões, quando a gente passa lá para o artigo 487, que é o artigo que trata do julgamento de mérito da causa, nestas situações haverá sim o julgamento do processo, ok? É importante dizer a questão que trata do conteúdo da sentença. A sentença, nós podemos dividir a sentença em três partes, né? O legislador divide a sentença em três partes. E são três partes muito importantes. Por quê? Porque, na verdade, a sentença, de uma maneira geral, ela não pode ser um ato realizado de extrema complexidade. Ou seja, aquele que faz a leitura da sentença, de uma maneira geral, todos devem ter clareza naquilo que está sendo escrito. Então, por isso que o legislador traz essa divisão, até mesmo para facilitar o conhecimento do seu conteúdo. Então, a sentença ela vai ser dividida em três partes. Quais são essas partes? É relatório, fundamentação e dispositivo. Tá? No primeiro momento, nós temos o relatório. O que é o relatório? O relatório nada mais é do que um resumo do processo. O juiz, né, tanto na fase postulatória, que nós temos lá a apresentação da petição inicial, a apresentação da contestação, em alguns casos a apresentação da réplica, né, a parte de especificação de provas, nós teremos logo em sequência, em determinadas situações, aquilo que foi realizado na fase instrutória. Então, compete ao juiz no relatório expor de maneira concisa, de maneira clara, o que ocorreu de mais importante no processo. Então, o relatório ele serve exatamente para expor o que ocorreu de importante no processo. Okay? Esse seria o relatório. No segundo momento, nós passamos para a fase de fundamentação, ou por alguns doutrinadores, como Humberto Teodoro Júnior fala, da fase de motivação. É onde o juiz vai expor os fatos e os fundamentos jurídicos para a decisão, para qual foi o seu convencimento. Lembre-se que o processo judicial, até a gente fala muito nisso quando a gente trata de provas, as provas são dirigidas ao juiz. A postulação judicial, a postulação é direcionada ao juiz. Para quê? Para que haja o seu convencimento. Então, esse convencimento judicial, ele vai ser exposto pelo juiz, o que foi efetivamente que o convenceu, será exposto na motivação, na fundamentação. Então, nesse momento, o juiz traz quais foram os fatos e quais são os fundamentos jurídicos que realmente ele entende como aquilo que o trouxe o seu convencimento, ok? Então isso é muito importante, por quê? Porque é tão importante, na verdade, que inclusive a norma constitucional fala lá no artigo 93, inciso 9, que as decisões judiciais sem a devida motivação, elas são nulas. Então toda decisão judicial deve ser motivada, deve ser fundamentada, ok? Então lá o juiz vai expor quais são os fatos, quais são os fundamentos, né, as provas que foram efetivamente que trouxeram o seu convencimento. Okay? Esse seria o segundo ponto da sentença. No terceiro ponto, nós temos o dispositivo. O que é o dispositivo? O dispositivo é onde que o juiz diz o direito. É onde o juiz vai fazer lei entre as partes. Lembre-se que o processo judicial
ele vincula as partes que estão sob litígio, autor, réu. Então, no momento do dispositivo, é onde o juiz declara de maneira precisa qual é o seu julgamento, aonde ele diz ali a inteligência, a sua inteligência do processo, aonde ele chegou à sua conclusão. Essa conclusão é exatamente o que irá vincular as partes. Tá? As partes, de uma maneira geral, elas estão vinculadas ao dispositivo da sentença, onde o juiz diz efetivamente qual o direito que as partes possuem. Ok? É muito importante quando a gente fala de sentença o seguinte, a gente tem que ter em mente que o processo judicial ele é apresentado, né, ao juiz, apresentado ao Estado pelas partes. Quando a gente fala em fase postulatória, nós temos petição inicial, nós temos contestação, nós temos a réplica. O que acontece? Ali sim é que está sendo apresentado ao juiz o que vai ser objeto da lide. Então, tudo que vier de fora não tem importância para o processo. O que importa para o processo é o que consta ali dentro daquele documento que é o processo, daquele instrumento. Então, o que acontece? Isso é muito importante porque o juiz, quando ele vai decidir, quando ele vai sentenciar, ele está vinculado àquilo que foi apresentado pelas partes dentro do processo. Então, nós temos uma regra muito importante, que é a regra de que o juiz não pode sair daquilo que foi apresentado dentro do processo. Por isso que nós temos 3 características importantes, que são a impossibilidade de nós termos uma sentença extra petita, que é algo diferente daquilo que foi apresentado, que foi pedido pelas partes. Nós não podemos ter uma sentença ultra petita, que é mais do que foi pedido pelas partes. Por exemplo, se eu peço uma sentença, no meu pedido, eu peço que a parte seja condenada no pagamento de R$10.000, o juiz não pode me dar 20, porque eu pedi R$10.000, até R$10.000. Então, se ele me der 20, ele está dando mais do que foi pedido. Okay? Então, ele está vinculado à minha pretensão. E o juiz também, quando ele for julgar, ele não pode julgar menos do que foi pedido. É claro que aí eu estou dando uma situação em que nós temos pedidos principais. Não entra aqui neste caso o fato de pedidos subsidiários. O que seriam os pedidos subsidiários? Eu tenho uma ordem de preferência. Quando o juiz me dá o primeiro pedido, que é o mais importante para mim, não tem por que ele julgar o segundo. Okay? Aí não haveria o julgamento citra petita. Claro que se ele não me deu o primeiro pedido, o pedido principal, ele tem que julgar o segundo. Porque senão haveria aí sim o julgamento citra petita. Ok? É a mesma coisa quando se fala da contestação. Se o autor ganha sua causa, se o autor tem aí consegue vencer o processo e o réu, em contrapartida, ele lá na sua contestação ele fez inúmeras alegações defensivas, o juiz, ao julgar procedente o pedido, ele tem que rebater tudo que foi objeto de decisão pelo réu, tudo que foi objeto de defesa pelo réu, desculpe. Toda defesa apresentada pelo réu tem que ser rebatida pelo juiz. Por quê? É porque exatamente aí você estaria presente uma decisão citra petita. Ela foi omissa na matéria defensiva. Então a omissão ela pode se dar tanto pelo lado autor quanto pelo lado do réu. Ok? É importante também, quando a gente fala de sentença, nós temos modalidades de sentenças que são muito importantes também. Por quê? Nós temos vários tipos de processos judiciais, várias possibilidades. Então nós temos, por exemplo, as sentenças declaratórias. O que seria uma sentença declaratória? Seria aquela que eu almejo apenas a declaração de um direito. É muito comum, por exemplo, um exemplo muito comum de sentença declaratória é aquela da investigação de paternidade, em que o juiz declara a paternidade, declara a existência de um vínculo jurídico. Então ela é uma sentença apenas que visa declarar a existência de uma determinada situação.
Tanto é que é um exemplo de situação em que não cabe execução de sentença. Por quê? Porque eu não queria apenas que fosse declarado um direito e o direito está declarado. Então não precisa haver aí nesse sentido uma execução de sentença. Outra situação, eu tenho também as chamadas sentenças condenatórias, que são aquelas em que haverá a obrigação de pagar, de entregar, obrigação de fazer, de não fazer. Então, neste caso aí, nas sentenças condenatórias, é aquela que eu reconheço a existência de uma prestação, e essa prestação pode ser objeto de cumprimento de sentença, né? No caso aí nós teremos um título executivo judicial, e eu vou ter aí uma fase de cumprimento de sentença caso a obrigação não seja cumprida, ok? Eu tenho aquela ainda chamada sentença constitutiva, que é aquelas que criam, modificam ou extinguem um direito. Uma sentença constitutiva, por exemplo, muito comum é a de divórcio, né, que na verdade ela vai desconstituir um vínculo, tá? A sentença de divórcio ela é muito comum, é uma sentença aí que nós temos como característica uma sentença constitutiva de uma nova situação jurídica, que é a de divorciados. Nós temos também a questão que trata da anulação de contrato, que é uma sentença constitutiva, haverá a desconstituição de um vínculo contratual. Então, nós também temos essa modalidade de sentença. Outra modalidade importante é a sentença homologatória, né? Na verdade, a sentença homologatória, que é hoje o que mais que se busca dentro do judiciário com as audiências de conciliação e mediação, é que as partes cheguem no denominador comum, para que elas mesmas resolvam o seu litígio. E isso é uma coisa muito importante para diminuir o número de processos judiciais. Então, a sentença homologatória ela é muito importante. Ok? Então, para resumir então a nossa aula, né, uma aula rápida, mas que segue aí o padrão para saber exatamente qual é o fundamento da sentença judicial, todo processo ele tem que ter sentença. Todo processo judicial ele tem que ter sentença. Nem que seja uma sentença terminativa, tá? Todo processo sempre terá uma sentença. O juiz é obrigado a julgar o processo. Nem que seja para não conhecer o mérito, mas se o processo estiver apto a conhecer o mérito, ao final ele vai conhecer o mérito. Ok? Muito obrigado. Tá? E estou à disposição para qualquer dúvidas, ok? Que podem ser enviadas por e-mail. Obrigado, até a próxima aula, foi um prazer. Tchau, tchau.